Esta é uma máquina caça-níqueis. Quando você ganha, ela toca esse som. Mas é curioso, você pode apostar $10 e receber só um de volta. Você perdeu dinheiro, mas a máquina toca exatamente o mesmo som de vitória. O som faz você achar que ganhou, mesmo perdendo, dá sensação de progresso, então você segue jogando até perder tudo. Isso até tem um nome, uma perda disfarçada de vitória. Isso funciona porque a audição é passiva e imediata. A máquina celebra antes de você entender o que aconteceu. Quando sua mente percebe, você já foi recompensado. Essa ideia não se limita aos cassinos. Está presente até ao usar sua carteira digital. Mesmo após gastar dinheiro, o som é feito para soar como algo positivo. Querem influenciar como você se sente sobre isso. Até a música sem graça do supermercado é escolhida para te fazer andar devagar e comprar mais. Nenhum desses sons é por acaso. Cada um deles foi criado para fazer você sentir alguma coisa. Sons de produtos interessantes, como o de uma lata de refrigerante, parecem naturais, mas são marcantes. Veja este trecho do Ben Levin. Uma tensão crescente leva a um impacto isolado. E então um som grande, brilhante e sustentado vai diminuindo lentamente. As texturas mudam e então voltamos ao silêncio. Ben é um músico e compositor brilhante, por isso pedi que analisasse alguns desses sons hoje. A lata de refrigerante faz esse som por estar pressurizada. É pura física. Muitos dos sons que ouvimos diariamente são cuidadosamente criados com esses princípios de sons satisfatórios. Bem mais do que você imagina. Provavelmente você já viu alguma versão desses vídeos de ASMR. A gente trata isso como memes, mas na verdade existe uma indústria de bilhões de dólares de designers e engenheiros trabalhando nos bastidores com esse tipo de coisa. Eu sei disso porque eu mesmo sou designer de produtos. Aperfeiçoei por semanas o clique perfeito de um botão em um produto que desenhava. Éramos obcecados por proporções, percurso do botão e toque macio do polímero, pois sabíamos como o feedback auditivo era importante. Como músico que já projetou e construiu baixos do zero, percebo que esses micromomentos não são acidentais. Eles são compostos, testados e ajustados para provocar uma reação emocional. E vai além, o som tem poder sobre todos os seus sentidos. Há um sistema de 3 camadas no processamento de som pelo cérebro. Para ilustrar, vou usar um susto que revela a primeira camada, a reflexiva. Isso vem da evolução, permitindo nossa sobrevivência. O cérebro reage a ameaças ou estímulos antes que a mente consciente perceba o problema. Esses efeitos subconscientes da primeira camada não valem para todos os sons, principalmente só para reflexos de sobressalto, levando à segunda camada. Dessa vez, você viu a ovelha e esperava ouvir seu som de novo. Isso se chama condicionamento. Esperar o som não é reflexo de sobrevivência. Esse hábito surgiu do cálculo de risco e recompensa. Aqui vai outro exemplo. Esse é meu novo som de notificação. E-mails e atualizações de software. Nada importante. Se eu continuar checando, uma hora recebo uma recompensa. Com o celular, o cérebro não prevê qual toque libera dopamina, ficando preso ao mistério. O próximo som pode ser uma simples atualização ou uma mensagem de alguém especial. Essa imprevisibilidade te prende, segundo a psicologia e os negócios. Falaremos mais sobre isso depois. O som da notificação condiciona o comportamento. Ouço, checo o celular. Com o tempo, nem é mais preciso o som para agir. Você checará o celular automaticamente, mas não se renda a brain rot. Continue aprendendo comigo. A terceira camada é a emoção. Músicas bonitas emocionam e podem arrepiar, enquanto uma paleta de cores sozinha não causa o mesmo efeito. Tanta emoção e informação é expressa através do som. Deixa eu te mostrar. Não, acho que ele não gosta de você nem um pouco. Também não gosto de você. Não é preciso falar droid para entender o que R2D2 diz aqui. Não, eu acho que ele não gosta de você nem um pouco. Não, eu também não gosto de você.
R2-D2 está se comunicando só com bips, mas ele é mais expressivo do que C3PO, que se comunica com palavras completas. Às vezes, isso fica ainda mais evidente. R2 basicamente diz: inscreva-se no canal, é grátis e me ajuda. Muito do que precisamos saber é transmitido pelo tom e entonação. Veja outro exemplo. Vou dizer a mesma frase com entonações diferentes. Eu não disse que ele copiou o meu design. Eu não disse que ele copiou o meu design. Eu não disse que ele copiou o meu design. Eu não disse que ele copiou o meu design. Eu não disse que ele copiou o meu design. Eu não disse que ele copiou o meu design. E eu não disse que ele copiou o meu design. Veja como dar ênfase a uma única palavra na frase altera seu sentido. Seja na fala, em pistas verbais ou em sons de objetos do dia a dia que você usa, seu cérebro está constantemente processando padrões sonoros e ele nunca para. Você pode desviar o olhar de um design feio, mas não consegue deixar de ouvir um som sem usar as mãos ou equipamento especial. Não dá para fechar os ouvidos, então o som entra e afeta outros sentidos. Imagine-se em um avião. Você está sentado no seu assento e um comissário de bordo coloca uma bandeja de comida na sua frente. Antes mesmo de você abrir, já sabe que não vai ter um gosto bom. Quero dizer, claro, você pode culpar a falta de espaço para o serviço de bordo ou o plástico barato, mas outro grande culpado são as condições acústicas. No avião, ouve-se sempre o zumbido do motor e ruído de baixa frequência durante o voo. Está comprovado que esses sons tornam a língua mais sensível ao amargo e umami, mas reduzem a doçura. Isso exemplifica a modulação do paladar. As empresas sabem que cada segundo em que você interage com um produto faz parte de uma experiência que molda sua perspectiva. Então, como empresa esperta que é, a Finair fez um experimento usando o som. Eles gravaram e tocaram trilhas sonoras calmantes da natureza enquanto os passageiros comiam durante o voo. Aparentemente, isso fez a comida parecer um pouco mais saborosa, mas, com certeza, não fez com que ela parecesse mais bonita. Voltando ao vídeo, um áudio ruim pode destruir toda a sua realidade. Este clipe tem uma qualidade de vídeo terrível, mas meu som está bom. Teste. Testando 1. Testando 1. Sibilância, Sísifo, sífilis. Agora veja o que acontece quando eu inverto e filmo com um bom vídeo e um áudio ruim. Teste, teste, testando 2, testando 2. Doença, doença, doença. O vídeo com imagem ruim pode não parecer bom, mas pelo menos você conseguiria assistir. Provavelmente, você não conseguiria fazer isso com o que tinha áudio ruim. A emoção e a realidade dependem do que você vê e ouve. Sons projetados nos ajudam a interagir com o mundo ao nosso redor. Este é um contador Geiger. Ele mede radiação. Quanto mais rápidos os cliques, mais radioativo é o objeto. Em 1928, Hans Geiger e seu aluno Walter Müller desenvolveram um dispositivo que podia traduzir radiação invisível em som. Eles preencheram um tubo selado com gás em baixa pressão e aplicaram alta voltagem. Quando a radiação atinge o gás, ela cria um pulso elétrico brusco. Quando passa por um pequeno alto-falante, esse pico elétrico gera um clique que acelera exponencialmente conforme o perigo aumenta. Até hoje, é um dos exemplos mais bem-sucedidos de conversão de informação em som. Isso mostra como o som nos dá retorno. Imagine apertar o botão de iniciar em um micro-ondas. A luz acende, mas você não ouve mais nada. Como saberia que ele está realmente funcionando sem aquele zumbido? E se você fosse deficiente visual e precisasse desses sinais sonoros para se orientar e sobreviver? Nossos ouvidos avaliam o progresso. Pense em uma broca girando na madeira. A resistência da madeira faz o motor desacelerar, então o barulho cai para um zumbido de baixa frequência. No exato segundo em que ela atravessa a madeira, a resistência diminui, o motor acelera e o tom volta imediatamente para um zumbido rápido. Alguns produtos indicam quando terminamos. Isso é física, e muitos objetos começam oferecendo apenas feedback físico. Mas com o tempo, eles acabam sendo reaproveitados por designers. Conversei com meu amigo Rafi sobre este vídeo. Como ele trabalhou anos na Boeing como designer de produtos, acabamos falando de aviões.
Se os passageiros não ouvem os motores durante a descida ou decolagem, entram em pânico. Não os culpo, afinal estão em um avião da Boeing. Então, digamos que você está a 30 mil pés de altitude. Você pode ver as nuvens pela janela, mas está em completo silêncio. Quando a Boeing tornou as cabines de passageiros mais silenciosas, as pessoas acharam isso estranho e desconfortável. Nesse caso, o barulho é uma evidência de segurança. É um pequeno sinal subconsciente de que milhares de sistemas invisíveis estão funcionando dentro do avião. Esse leve zumbido reduz o cortisol, hormônio do estresse, no seu organismo. O silêncio não é necessariamente perigoso, mas quando um ambiente familiar de repente fica quieto, parece que o universo percebe um perigo antes de você. Enquanto o silêncio pode influenciar o estresse, o som também ativa outros sistemas biológicos. Esta é uma máquina de escrever mecânica. Atualmente, fabricantes de teclados investem milhões para recriar o som alto de digitação em dispositivos que já não precisam dele. Os designers de teclados sabem que o tato é só parte da experiência. Objetos assim enviam dois estímulos ao cérebro, o toque e o som do clique, que valida o toque. Na psicologia, isso é chamado de acoplamento áptico auditivo, onde o tato e o som se tornam uma experiência unificada. Ao pressionar, seus dedos sentem a resistência física, enquanto ao mesmo tempo seus ouvidos registram um clique nítido. Vemos esse feedback multissensorial também nos jogos. Durante o jogo, não dá para olhar para as mãos para conferir se o movimento foi registrado. O feedback precisa ser instantâneo. Há muitos outros exemplos também. O som pode te fazer entrar no clima, mas também arruinar uma boa ideia. Em 2010, Sun Chips apresentou o que deveria ter sido o futuro das embalagens, um pacote de chips anunciado como 100% compostável. A Frito-Lay levou 4 anos desenvolvendo isso e disse que o pacote poderia se decompor em cerca de 14 semanas em uma pilha de compostagem ativa. Um pacote comum de chips levaria séculos para isso. Só havia um problema. O pacote era incrivelmente barulhento. Em um teste informal, o pacote compostável atingiu 95 decibéis, ou seja, tão alto quanto o motor de uma motocicleta. A internet simplesmente destruiu o produto. Grupos no Facebook surgiram com nomes como "Desculpe, mas não consigo te ouvir por causa desse pacote de Sun Chips". A embalagem ficou mais famosa pelo barulho do que por ser compostável. No final de 2011, a embalagem compostável original havia sido descontinuada nos Estados Unidos e no Canadá. Uma empresa tentou eliminar o desperdício de plástico, mas as pessoas rejeitaram porque abrir o pacote de chips era irritante. Talvez hoje fôssemos mais tolerantes com isso, já que estamos muito mais conscientes em relação ao meio ambiente, mas, sinceramente, era bem ruim. O som mudou fundamentalmente a experiência de usar o produto. Imagine tentar comer Sun Chips discretamente em um escritório ou sala de aula silenciosa. O som se torna parte de como o produto funciona. E nesse caso, foi para pior. Alguns produtos comunicam qualidade por acidente. Outros fazem isso de propósito para fingir. Aqui está Dyson. Em 2016, eles investiram 60 milhões de dólares para construir um aspirador que era 75% mais silencioso do que o anterior. Depois de envolver 65 engenheiros e 640 protótipos, eliminaram apenas uma frequência incômoda. Então, por que não criar um aspirador silencioso? Novamente, parece que não. Um estudo da Universidade de Manchester descobriu que, quando um aspirador era completamente silencioso, os usuários achavam que ele estava quebrado. É como sentar em um avião com os motores silenciosos. Simplesmente parece errado. Na verdade, 83% dos entrevistados disseram que não queriam um produto silencioso. Eles queriam um produto com um som agradável. Para o nosso cérebro, a qualidade do som é a qualidade do produto. Imagine que você está em uma concessionária testando um carro novo que quer comprar. Você abre a porta, entra e a fecha atrás de você. Não parece exatamente sólido, não é? Essa é sua primeira impressão de um investimento de 50 mil dólares. Sei o que você pensa, John. Carros modernos usam materiais leves para economizar combustível. E você está certo.
Mas isso não quer dizer que queremos um carro que pareça que as portas vão se abrir a 80 km por hora como um Boeing. Segundo o livro Designing with Sound, hoje se adicionam pesos às portas dos carros para que pareçam mais sólidas e emitam um som forte ao fechar. Designers influenciam o som de um produto alterando materiais, hardware dos alto-falantes e o áudio digital reproduzido ao abrir ou fechar a porta de um carro. Esta é considerada uma porta com um som de altíssima qualidade em comparação com este mero pedaço de chapa metálica. O amortecimento, acolchoamento e isolamento pouco influenciam na função do carro, mas as empresas sabem que isso ainda é importante. Então eles chegam ao ponto de fabricar sons completamente falsos nos carros. Eles até projetam o som das setas. O designer Andrew Dye contou que foi a um depósito de relógios e gravou 30 sons de tic-tac para criar um som de seta atemporal para Mobituli. Compare isso com o som padrão do relé da seta. Parece barato, mas aquele tic-tac profundo e amadeirado, esse é o som do luxo, aparentemente. Não são só as montadoras que sabem que pagamos pelos sons certos, o que infelizmente nos remete aos cassinos. Você aposta $1 e recebe 10 centavos de volta. Mas é difícil perceber que você acabou de perder quando essa máquina está comemorando por você. Muitos comentam sobre as luzes de neon e bebidas grátis nos cassinos serem manipuladoras, mas o verdadeiro truque ocorre nos seus ouvidos. Isso remete ao conceito que citei no início. Perdas disfarçadas de vitórias ou LDWs. Assim como portas de carros, os sons dos caça-níqueis tratam de percepção. Aqui, você acha que está ganhando, mas na verdade está perdendo. Exames cerebrais de viciados em jogos revelam que perdas disfarçadas de vitória ativam as mesmas regiões de recompensa do cérebro que uma vitória real. Seu cérebro não consegue distinguir facilmente uma coisa da outra quando o caça-níquel está comemorando. Um estudo da Universidade de Waterloo revelou que, sem som na máquina, os jogadores classificam facilmente uma perda como tal. No momento em que esses mesmos jogadores giram em uma máquina com o áudio ligado, eles voltam imediatamente a pensar que essas perdas contam como vitórias. Funciona tão bem que entramos em um estado de fluxo e seguimos jogando. Skinner realizou um experimento famoso colocando pombos famintos em uma gaiola com um botão que liberava comida. Quando o botão dava comida em horários regulares, os pombos não o apertavam tanto. Mas ao tornar as recompensas imprevisíveis e aleatórias, Skinner fez com que os pombos ficassem malucos. Eles puxavam a alavanca sem parar, presos ao ciclo de risco e recompensa. As máquinas caça-níqueis nos tornam pombos apostadores. O ciclo é tão intenso e envolvente que os jogadores entram em um estado quase zumbi. Natasha Dow entrevistou viciados em jogos de azar para seu livro Addiction by Design. Uma viciada afirmou que cada rodada a torna mais sábia, porém mais fraca e incapaz de parar. Veja o que ela disse. Ao ganhar, o que ocorre às vezes coloco tudo de volta nas máquinas. O que muitos não entendem é que não jogo para ganhar. Eu jogo para continuar jogando, para ficar naquela zona das máquinas onde nada mais importa. Como falei antes, sons ajudam jogadores a se concentrar nos videogames. Imagine ouvir isso enquanto joga. Além da nostalgia, seu cérebro recebe dopamina, molécula da recompensa e foco. Um estudo com jogadores de League of Legends mostrou que, com o áudio ativado, eles aproveitaram mais a experiência. Eles disseram estar mais concentrados no jogo, o que permitiu atingir o estado de fluxo mencionado. Focar em uma tarefa pode ser útil, mas não se isso te hipnotiza e faz apostar sua aposentadoria. Eu perdi $4 milhões no cassino, ou fazendo parecer que você não pode nem ir ao banheiro fora do salão de apostas. Quando uma música ou efeito sonoro chama muita atenção, você percebe o ambiente e nota que está perdendo dinheiro. É por isso que a música nos cassinos é feita especificamente para funcionar como música ambiente e não distrair demais. O mesmo vale para os sons das próprias máquinas caça-níqueis. Um apostador contou a Shaw: consigo jogar mais tempo se os sons da máquina estiverem do jeito certo. No fim de semana, desligaram os sons da máquina em que eu estava, então troquei porque não conseguia jogar sem som, perdia o ritmo.
Agora você pode estar pensando, será que não enjoa das máquinas caça-níqueis depois de um tempo? Afinal, hoje em dia as pessoas têm pouca capacidade de atenção. A resposta é não, pois designers de som já resolveram isso há décadas. Além do ciclo de recompensas imprevisível, engenheiros de áudio das máquinas caça-níqueis criam intencionalmente mais de 400 sons únicos. Essas são mudanças sutis e micro em tons, sinos e efeitos sonoros de quase acerto. Assim, seu cérebro nunca ouve a mesma sequência exata 2 vezes. Ele nunca se cansa e fica livre para perder a noção do tempo, dos seus ganhos e das suas perdas. Enquanto isso, outro fabricante de jogos admite usar a tonalidade universalmente agradável de Dó, o que é discutível, aliás, e grava sons reais do ambiente de cassinos para que a trilha sonora se misture sem entrar em conflito com a experiência sonora de cada jogador. Eles posicionaram os alto-falantes em ângulos para criar um cone de som na frente dos jogadores, reduzindo a fadiga e mantendo-os jogando. Eles se perdem em seu mundinho de apostas. Os sons analógicos também são importantes. Antes, fabricantes usavam bandejas de aço inox para que as moedas fizessem barulho ao cair. Hoje em dia, quase não usamos moedas, mas os engenheiros de jogos ainda fazem o som das moedas caindo na bandeja porque estamos tão condicionados a associar moedas caindo com uma vitória. Eles também incorporam o som das moedas nas versões digitais. O som é só parte da experiência sensorial de um cassino, mas o design sonoro vai além das máquinas caça-níqueis. Estudo com compradores de supermercado revelou que músicas lentas aumentaram as vendas em 38%, pois os clientes passavam mais tempo e circulavam mais devagar pelos corredores. Em um cassino, isso significa que você permanece mais tempo no salão gastando dinheiro. Designers de áudio em cassinos admitem que sons e músicas influenciam a velocidade dos clientes, seus trajetos e quanto gastam. A música hipnótica, o som de uma máquina caça-níquel comemorando, outras pessoas ganhando ao fundo, tudo isso é misturado e feito para manipular. Cassinos investem bilhões ajustando música e máquinas para manter você imerso. Porém, em certos lugares, excesso de barulho pode até matar. Aqui é uma UTI. O design sonoro enfrenta uma crise. Você talvez já tenha ouvido sobre a fadiga de alarmes, quando muitos alarmes levam as pessoas a ignorá-los. Hospitais, ao contrário de cassinos, não têm design maldoso proposital. Conforme Designing with Sound, 70 a 90% dos alarmes de UTI não são clinicamente relevantes. Eles disparam até com o paciente se mexendo na cama ou com um monitor muito sensível. Por causa disso, a equipe do hospital é inundada com bips arbitrários durante turnos exaustivos. São até 350 alarmes por dia entre apenas 2 leitos de UTI. O cérebro da equipe naturalmente faz exatamente o que um cérebro humano deve fazer quando enfrenta uma parede de ruído: ignora os alarmes. Estudos mostram que enfermeiras se acostumam tanto com o som dos monitores que podem demorar até 40 minutos para responder, pois é difícil saber se é algo simples ou grave. O som é importante e, nesse caso, um mau design sonoro pode custar vidas. Você provavelmente já experimentou uma versão mais leve da fadiga de alarmes. Quantas vezes por dia você ouve aquele horrível toque do Slack ou a música do Teams e só quer desligar tudo e pedir demissão? Certos sons deviam alertar sobre perigo ou emergência, mas nem todos precisam ser feitos para causar reação, principalmente quando abafam alertas realmente importantes. Expliquei isso no meu vídeo sobre erros de design mais mortais, mostrando como usinas nucleares fizeram uma triagem completa do sistema de alarmes para que operadores ouvissem apenas um alerta crítico quando fosse necessário agir. Em salas de controle e UTIs, o design sonoro deve considerar como processamos o som, evitando áudios que distraiam ou nos mantenham presos. Mas, infelizmente, esses são os produtos que dominaram o design sonoro. Na maioria das vezes, quando pensamos em sons emocionais, pensamos em música. Sabemos que um acorde menor pode nos deixar tristes, enquanto uma música animada em tom maior nos dá energia, mas o som é o primo mais discreto da música. Ele confirma sutilmente nossa realidade. Quando a broca muda de tom, indica que você atravessou a madeira. O contador Geiger, ao clicar, alerta sobre perigo. Esses sinais são honestos e ajudam a navegar pelo mundo.
Não há nada de errado em projetar sons, mas isso se torna um problema quando eles não dizem a verdade sobre o que está acontecendo. Fizemos as portas dos carros soarem mais pesadas do que realmente são só para vender a ideia de qualidade. Colocamos sons de vitória nas máquinas caça-níqueis, mesmo quando você perde para te manter apostando. Os toques do celular parecem urgentes só para fazer você olhar para uma tela, mas nada disso é real. Como designers, é fácil ficar obcecado com o visual porque está bem na nossa frente, mas o som é a variável oculta em jogo. Com cada produto barato feito para soar caro e cada derrota disfarçada de vitória, o som deixa de te ajudar a entender a realidade e a substitui por uma narrativa. Na próxima vez que ouvir um som, pergunte no que ele está tentando fazer você acreditar. Se você gosta desses vídeos e quer apoiar um espaço onde design e cultura sejam discutidos com profundidade e honestidade, considere me apoiar no Patreon. Por alguns dólares mensais, você ganha acesso antecipado aos meus vídeos e um vídeo extra com comentários dos bastidores. Agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon. Sem vocês, isso não seria possível. Espero que tenham aprendido algo e tenham um ótimo dia.